Na nossa aula veremos o impressionismo na primeira arte. O impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, de 1861 a 1914. Na terceira arte, a pintura. Temos aí um quadro de Claude Monet, de 1872, cujo título é Impressão, Nascer do Sol. E quando olhamos para esta tela, para a imagem aqui da tela, é claro, vamos ter a impressão de algo que nos é retratado ali. Há uma realidade, é uma arte figurativa, mas ela não tem os contornos claros de forma objetiva. Então, o impressionismo ele tem como característica essa questão das cores, pinceladas leves, os tons claros, sombras clareadas por luzes, cores claras. Vamos olhar as características, né? Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Então, a questão do registro de um momento. Figuras sem contornos nítidos. Você tem imagens e aquele conjunto de imagens associadas, cores, vão produzir uma impressão da realidade. Sombras luminosas, coloridas, misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Os pintores impressionistas buscaram reproduzir as sombras de modo luminoso e colorido. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, do momento, tal qual a impressão visual que nos causa. Ao fundo, vocês estão ouvindo uma música de Debussy, chamada Clair de Lune. Clair de Lune. Vamos trabalhar um pouquinho essa composição quando formos falar da primeira arte. Mais um exemplo aqui, o pintor italiano que vivia no Brasil, com arte produzida aqui no nosso país, Roupa Estendida, de 1944, de Eliseu Visconti. Mas por que 1944? Sim, porque aquele estilo que houve um domínio, ele permanece, se produzem obras impressionistas hoje. Então não acaba ali naquele momento, né? Mas aquele foi o momento em que ele surgiu e se expandiu. Mas ele permanece até hoje, como alguém pode, por exemplo, produzir um romance romântico. Alguém pode produzir um romance naturalista hoje. Mas nós não vivemos mais esse período literário. Vemos aqui a ausência de contornos, sombras coloridas, misturas de tintas com pequenas pinceladas. Nós podemos aqui ter a impressão de roupas estendidas num varal, mas se nós olharmos bem, não estamos vendo lençóis, né, propriamente roupas estendidas. Nós estamos tendo essa impressão. Mesmo a imagem das pessoas não são bem nítidas, os contornos não aparecem. Olha só para uma criança sentada aqui. Né? Temos uma criança sentada aqui. E como é que é feito isso? De forma dessa associação de cores. O contorno você nem percebe, está misturado nesse local para nos dar essa impressão. Na literatura, a sexta arte. A literatura impressionista tem como características a valorização das emoções e sensações, a importância da memória, com a busca de um tempo que não existe mais e o enfoque em sentimentos individuais. O romance psicológico do tipo moderno, ou seja, de estrutura não linear, aquele cronológico, né? Nós conhecemos, já não é mais a estrutura linear, em que a história é narrada do ponto de vista do herói-autor, ou do ponto de vista plurifocal, quer dizer, vários pontos de vista. Destacam-se como escritores impressionistas o francês Marcel Proust e os brasileiros Graça Aranha e Raul Pompeia. Certamente vocês vão estudar obras desses autores no ensino médio. E na música, na primeira arte? Na música, o impressionismo apresenta uma ampla gama de possibilidades sonoras inovadoras.
Exemplos de todas essas inovações podem ser encontrados na música para o piano de Debussy, que, juntamente com Ravel, constitui um acréscimo mais importante feito na literatura pianística do início do século XX. Falamos de literatura pianística aqui porque a música impressionista ela não é uma música puramente melódica, que pode ser tocada com um instrumento musical apenas. Ela necessita de harmonia. Então, o piano é um instrumento harmônico, aquele instrumento que toca notas simultâneas. Assim como o violão, por exemplo, também faz isso. Nós temos instrumentos melódicos, como flauta, trompete, saxofones, né? Tocam uma nota de cada vez, formando uma linha melódica. E instrumentos harmônicos, por exemplo, como o piano. O impressionismo musical se caracteriza sobretudo pela sugestão e atmosfera, em lugar da forte emoção ou da ilustração de narrativas, típicos da música romântica. A música impressionista tende a fazer mais uso de dissonâncias, com escalas não tão comuns. Dissonância é um conjunto de sons que causam impressão desagradável, aparentemente ao ouvido, né? A dissonância, alguma coisa que não combinou, alguma coisa que não ficou combinado ali. No caso, a dissonância impressionista provoca impressões, sugestões, atmosferas. E a atividade nossa de hoje é justamente para perceber essa atmosfera causada por essa dissonância impressionista na música. Essa questão dessa mistura de acordes, de sons que acontecem. Por exemplo, com uma escala hexafônica. Bom, hexafônica, rapidinho. É uma escala de seis notas. Tá? Então, nós temos notas que se iniciam com notas intermediárias, mas uma explicação um pouquinho mais técnica, não dá para fazer nessa aula de hoje. Mas uma escalazinha diferente daquela que nós encontramos com semitons, né? Você tem o Fá e o Fá sustenido, né? Por exemplo, é uma nota intermediária entre uma e outra. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho a história do Claude Debussy. Nasceu e morreu na França, viveu de 1862 a 1918. Para chegar a compor sua grande obra, Claude Debussy superou inúmeras barreiras. Em 1862, quando nasceu, sua família passava por dificuldades. Um menino de cabeça disforme e temperamento extremamente introvertido, ele é muito tímido, muito fechado, chegou a ser apontado como vítima de um retardamento mental, incapacitado para o aprendizado, inclusive da música. Filho de um pequeno comerciante de Saint-Germain, em Laye, teve uma infância humilde, repleta de rejeição. Uma história bem interessante, né? Aos 9 anos de idade, Debussy teve seu primeiro contato com o piano, um instrumento para o qual compôs Clair de Lune. Os primeiros professores nunca viram nele qualquer potencial. Pessoal, olha só, os primeiros professores nunca viram nele qualquer potencial. Era um aluno medíocre e foi rejeitado ao tentar estudar no Conservatório de Música de Paris. Por insistência de uma influente professora, acabou aceito, porém com reservas. Foram mais de 10 anos de estudos exaustivos e conflitos com seus mestres. Debussy insistia em subverter os rígidos padrões de composição e execução da música erudita. Aquela música bem melódica, com as harmonias bem consonantes, para produzir uma harmonia dissonante. Nós já explicamos o que é isso. Um temperamento inquieto, contestador, que levou-o rapidamente a enfronhar-se na efervescência cultural da época, na qual despontavam Rimbaud, Balzac, Manet, Renoir e Van Gogh. O destino levou Debussy a ser um dos compositores mais executados em toda a França e ser incluído como um dos expoentes do movimento impressionista. Sua obra converteu-se na precursora da música moderna e o elevou ao status de um dos mais importantes compositores do final do século XIX e começo do século XX. Vamos ouvir uma música impressionista, Clair de Lune, composta em 1905 por Debussy. Procurem ouvir, perceber as impressões, porque nós vamos responder uma questão no final. Eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção. Eu, por exemplo, fui criado ouvindo muitas vezes essa música, na época, né, quando era criança ainda, porque meu pai
gostava de música clássica, gostava de ouvir algumas músicas, e essa era uma das músicas que mais tocava em minha casa, né? E eu ouvia bastante. Depois eu passei a gostar e me interessei por estudar música também, né? É bem interessante.
atividade de vocês. Qual a impressão que a música Clair de Lune transmite a você? É uma resposta pessoal. Eu só quero que vocês produzam alguma coisa, tá? Pode até ser absolutamente nada. Você explica por quê, né? Eu não consegui me sensibilizar com essa música, não percebi essa questão da dissonância, né? Não consegui perceber. Para mim, tudo é igual, os sons são iguais, não. Essa harmonia, para mim, não é diferente das demais tão comuns, né? Ou tão comuns ou tão raras. Você pode enxergar melancolia, lamento, né? Pode enxergar tristeza ou tranquilidade ante a claridade da lua. É o que inspirou, por exemplo, o artista. Pode enxergar um amor não correspondido, difícil confessar, qualquer coisa, né? Para mim, o impressionismo é muito bom. E eu trago à minha memória, por exemplo, coisas da minha infância, coisas do tempo em que eu era criança, e quando muitas vezes chegava à noite, as noites mais claras, né? Achava muito bacana, porque mesmo não louvando astros, né? Louvando lua, essas coisas, né? Me admirava pela criação de Deus e por tudo aquilo que ele havia feito, por exemplo, e que em algumas noites ele nos deixava uma claridade, ao invés de toda a escuridão da ausência da lua, né? Vamos lá, pessoal. Vou aguardar que vocês respondam a questão. É arte, é pura arte. É a primeira arte, a música. Vamos lá.